A paz do Senhor, meus queridos. Estamos com a lição de número 9 para o dia 26 de novembro de 2023, classes de jovens. Título: Fé para crer na salvação eterna. O texto principal está em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O resumo da lição diz o seguinte: a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. Este é o canal Som do Clarim. Se você não é inscrito, faça isso agora. Coloque aí o seu dedinho nesse botão abaixo, à sua direita do vídeo, aí na parte inferior, e faça a sua inscrição gratuita. Ajude nossos conteúdos chegarem a mais pessoas e se torne aí membro de nosso canal. Nós agradecemos de coração a todos os nossos inscritos, a todos os nossos queridos assistentes, nossos irmãos que nos ouvem, que nos ajudam. Deus abençoe ricamente vocês, tá bom? O texto bíblico está em Romanos 10, 6 a 13, que diz: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é um tema sempre importante. A salvação eterna, ela foi projetada por Deus para todos nós. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Nesta lição estudaremos a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os remidos pelo sangue de Cristo, remidos pelo Senhor. Então a salvação é um projeto divino para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que estudar esse tema? Porque a temática da vida após a morte é importante. Muitos não creem na vida além túmulo, após a morte, mas nós, os cristãos, sempre cremos que o homem ele foi feito por Deus com o corpo, mas também Deus lhe deu alma e espírito. E esse homem precisa ser restaurado, porque esse homem caiu no pecado e agora precisa ser restaurado por Deus, perdoado para alcançar a salvação. Teorias ateístas existem várias em relação à salvação. Por exemplo, o comunismo, que teve início aproximadamente um século depois do existencialismo secular, é comumente chamado marxismo, atrai muitos adeptos que, com variações posteriores ao pensamento inicial defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, no livro Manifesto do Partido Comunista, propõe a satisfazer as necessidades da humanidade. Mas realmente esse postulado nós podemos observar aqui que Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta um céu ilusório e imaginário, a fim de amortecer a situação econômica e social do homem.
Ou seja, muitos até concordaram com Marx, dizendo que a religião é o ópio do povo. Para este homem, a vida eterna e a salvação não existem, apenas cumprem um papel de amortecer as consciências para a vida real aqui e no aqui e agora. Então observe que alguns postulados, algumas ideologias são ideologias totalmente anti-Deus e também materialistas, que não creem na existência da vida após a morte, não creem nem na existência divina. Vamos ver o existencialismo. Teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger. Ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em solidão na iminência da sua própria destruição. Puramente pensamento materialista e existencialista, como o próprio nome diz. Existencialismo. Não cogita na vida espiritual, não cogita nas coisas espirituais. E a Bíblia diz que o nécio diz no seu coração, não há Deus. A palavra de Deus também diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ver outro? Jean-Paul Sartre, o existencialista francês, ele exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Então, ele exclui essa possibilidade de realidade espiritual. Então, veja quantas teorias, quantos postulados, quantas ideologias contrárias ao que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que o homem, ele se embaraça nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus pensamentos maléficos e perde a bênção porque são materialistas e se afundam na incredulidade. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos a esperança da redenção, a esperança da salvação, da libertação e, por fim, nós adentraremos ao céu, à glória celestial. Jesus Cristo disse em João 14, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, voltarei outra vez para que onde eu estiver, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Alguém disse, Senhor, nós não sabemos o caminho nem para onde vais. Aí Jesus disse para Tomé no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em sua filosofia existencialista, Jean-Paul Sartre não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro que ele mesmo pregou, ele mesmo criou. Ele não deu solução nenhuma. Apenas ficou na indagação, apenas ficou ali na teoria. E observe, o ser humano ele tem a necessidade do divino, ele tem a necessidade de Deus na sua vida. Existe um vazio muito grande no coração do ser humano e só Deus pode preencher, só Jesus pode preencher. Você acredita que foi Deus quem implantou a eternidade no coração do homem? Você crê, jovem? Então, pregue isso, fale sobre isso. Vamos ver a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição, porque a Bíblia ela nos ensina isso. E nós somos gratos a Deus por tão grandes ensinamentos através da sua palavra. Vamos ver a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como nos dizem as Escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. A palavra de Deus ela é a fonte de toda esperança
E nós podemos encontrar na Bíblia refúgio, paz, consolo, esperança, vitória. O apóstolo Paulo mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, a natural e finita. Haverá em nossas vidas algo em comum, uma ruptura entre o natural e o mortal. Entretanto, pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. E agora esse tópico, o que é a morte? O que é a morte? A morte não é o fim da existência, mas a morte é uma cessação, ela é um período cessatório, não é o fim da existência. Este é um tema que assusta algumas pessoas, mas todo ser humano um dia terá de enfrentá-la. A morte é um parêntese. Quando nós partimos desta vida para outra, cessa aqui momentaneamente a existência terrena, mas continua a existência espiritual, a existência eterna. Então, não é o fim da existência. A morte é a cessação da vida eterna. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, guerras, violência, etc. Com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. É como nós falamos. A morte, ela cessa o terrestre e inicia o espiritual, a parte eterna, imortal. Ou para a eternidade com Deus, ou realmente sem Deus, mas na eternidade. De qualquer forma, haverá eternidade para a alma que sai desta vida física, deixa este mundo físico e vai para o mundo dos mortos, o mundo espiritual, então prossegue na existência para a eternidade. Se com Jesus vai para a glória eterna, sem Jesus para o sofrimento eterno. Observe aqui que a palavra de Deus, ela nos diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 7. Não levaremos nada desta vida. Pode ter ouro, prata, bens, pode ter tudo, mas quando morre é sepultado em uma urna funerária, ou caixão, chamado de féretro, e assim é levado ao cemitério, ou muitos são cremados, né? Mas não leva nada, porque esta vida terrena, as coisas, os bens dessa vida, é para esta vida aqui. Não levamos nada desta vida para a eternidade. E sim o amor, o arrependimento que nós temos aqui, que nós depositamos nossa confiança no Senhor, nos arrependemos e recebemos o perdão, nós levamos para a eternidade agora a bênção de Deus conosco, porque fomos perdoados e agora adentraremos a eternidade com o Senhor. Pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa. Entretanto, nós sabemos que não, pois o espírito e a alma são imortais. Eles continuarão a existir. Mesmo aqueles que morrem no pecado, morrem sem Deus, sem paz e sem salvação, prosseguem para a eternidade, para viver uma eternidade longe de Deus. Cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus, ou aqueles que não conseguiram se salvar por intermédio de Jesus, não quiseram Jesus nem o Evangelho, infelizmente amargarão uma eternidade sem Deus. É impossível ressaltar que a morte é uma consequência da queda. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é o fruto da desobediência do ser humano. É importante ressaltar que a morte, vamos reafirmar aqui, a morte é uma consequência sim da queda. Reafirmamos. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém venha a perecer. Entretanto, para os crentes, a morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai. É um transporte que nos levará ao céu de luz. A ressurreição, tão ensinada na Bíblia. A ressurreição, não é a mais notável de todas as características da mensagem cristã, pois
os primeiros pregadores, os primeiros ensinadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado e com isso também estavam certos de que eles em seu tempo haveriam de ressuscitar. E nós também temos essa certeza. Jesus morreu numa cruz do Calvário, morreu no Monte Calvário, deu a sua vida ali por nós, foi sepultado numa sepultura nova, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Ele está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. O cristianismo é um segmento que tem um Deus vivo. Vamos dizer assim, o cristianismo é a única religião que realmente tem um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus vivo. A ideia cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas das épocas passadas aí. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ensinavam pelo tempo em que a alma se deveria ficar livre de suas algemas. Rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição quando o apóstolo pregava a respeito da ressurreição lá no Areópago, em Atenas. Então houve ali um esclarecimento por parte de Paulo. Por sua vez, os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição. Ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Por sua vez, os cristãos pensam no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformado em um corpo glorificado que terá condições de receber e viver um novo mundo, um mundo completamente diferente desse mundo da era atual. Nós adentraremos a era celestial, na glória celeste. A salvação e a vida eterna é o tema central da Bíblia e nós vamos falar um pouco aqui. O que é salvação? A salvação é livramento? A salvação é livrar-se? No grego a palavra salvação é sotéria, significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente o sacrifício vicário de Cristo poderia libertar a humanidade depois da queda. Efésios 2, 8 a 11. Nós somos salvos por meio da fé e isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é de graça. É importante ressaltar que a salvação não custou para nós nada, mas Jesus pagou um alto preço com sua própria vida, com seu sangue. Ele deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Foi chicoteado, foi esbofeteado, foi escarnecido, foi julgado como malfeitor, fez-se pecado por nós, morreu numa cruz e nos deu o direito de salvação, mas o preço foi um preço muito alto. Os 3 tempos da salvação, vamos ver. Primeiro nós vamos observar os tempos passado, presente e futuro. Ora, o ser humano está salvo, está sendo salvo ou será salvo? Ele está sendo ou será? Estar salvo indica que a pessoa pela fé recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absorvido. Romanos 5:1. Justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos absolvidos da condenação. Nós somos salvos. É a salvação presente. Estar sendo salvo indica a necessidade de operação santificadora do Espírito Santo. Por quê? Porque somos homens, estamos no mundo. A vida cristã que estamos vivendo precisa ser uma jornada constante até a volta de Cristo. Então, Filipenses 2,12 tem algo a respeito disso aí. Será salvo no futuro. Indica a salvação em sua plenitude, que será realizada no futuro. 1 Pedro 1,5, com referência ao livramento total e completo de todas as mazelas, de todos os perigos que rondam a nossa vida, as nossas almas. Habitar com Deus. Nós temos o
almeja o desejo de um dia estar com o Senhor, porque a Bíblia diz que nós um dia estaremos com o Senhor e o veremos face a face, assim como Ele é. O cristianismo é o único ao apresentar a salvação como o habitar com Deus. Observe, desfrutando de sua presença, por quê? Porque a promessa de Deus é que o seu Filho Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a igreja será arrebatada ao céu, onde estaremos com o Senhor para todo sempre. A Bíblia sempre afirma isso. Então, jovem, pregue sobre isso, fale sobre isso, porque a salvação ela é eterna e nós habitaremos com o nosso Deus para todo sempre. E escrito está no livro de Apocalipse que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. E Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e assim estaremos com o Senhor eternamente. A todos, nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso abraço, nosso respeito aí a todos os nossos inscritos. Você que não é inscrito, faça sua inscrição. Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui estamos para dizer que o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui neste canal do YouTube, falando do teu amor, falando das tuas maravilhas e falando sobre a Escola Bíblica Dominical. Fica conosco, opera milagres, nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.